Olá! No mundo tão barulhento, né? Telefone tocando, trânsito, essa busca por um pouquinho de paz e sossego é algo que todo mundo entende. Mas e se o silêncio absoluto não for bem essa paz que a gente imagina? Bom, vamos mergulhar nisso. Pensa aí naquele momento em que a única vontade é desligar o mundo. Um lugar sem barulho nenhum, sem nenhuma interrupção. Parece o paraíso, não é? Um verdadeiro bálsamo para os nervos. Mas acontece que essa busca pelo silêncio total, ela tem um lado bem inesperado e até meio perturbador. Aquilo que a gente idealiza como paz pode, na verdade, virar uma espécie de pânico biológico. Para entender por que o silêncio pode ser tão esquisito, primeiro a gente precisa encontrar esse silêncio. E isso nos leva a um lugar muito, mas muito específico, projetado para literalmente aniquilar o som. O nome já dá a dica. Anecoica quer dizer sem eco. As paredes são todas cobertas com umas estruturas especiais que, olha só, absorvem 99,99% das ondas sonoras em vez de refletir. Qualquer som que se faz ali dentro é ouvido exatamente como foi criado, sem nenhuma distorção. O laboratório Orfield, lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, tem a câmera anecoica mais silenciosa do mundo. Está até no Guinness, o livro dos recordes. O nível do som lá chega a, pasmem, menos 9 decibéis. Para a gente ter uma ideia, uma sala que a gente acha bem silenciosa, tipo uma biblioteca, tem uns 30 decibéis. A nossa própria respiração já produz uns 10 decibéis. Então, é um nível de quietude quase inimaginável. Estar num lugar com um som negativo é algo que mal dá para conceber. E é nesse silêncio profundo que a experiência fica realmente estranha. Afinal, o que acontece quando não tem absolutamente nada para ouvir do lado de fora? Nos primeiros segundos, a sensação é de um nirvana, uma tranquilidade total. É aquela paz que tanta gente procura. Só que essa sensação não dura muito. Sem nenhum estímulo externo, o nosso sistema auditivo começa a amplificar, e muito, os sons que a gente normalmente ignora. Os sons do nosso próprio corpo. De repente, a batida do coração fica super evidente, quase como um tambor. Dá para ouvir o sangue correndo pelas veias, a respiração na garganta soa como uma lixa. Com o tempo, ouve-se o estalar dos ossos, a pele deslizando sobre os músculos. Tem gente que relata até ouvir as próprias pálpebras raspando nos olhos quando pisca. É bizarro. O jornalista George Foy, que passou 45 minutos na câmara, resumiu a experiência de um jeito perfeito. Seria preciso estar morto para ter silêncio absoluto. O lugar não é silencioso, ele só troca o barulho do mundo pelo barulho inescapável de se estar vivo. Isso nos leva a um mito bem popular sobre essas câmeras. A ideia de que 45 minutos é o limite máximo que um ser humano aguenta lá dentro se espalhou por toda a internet. Mas será que é verdade mesmo? Então, a verdade é que essa história dos 45 minutos foi desmentida. O criador de conteúdo do canal Veritasium, por exemplo, ficou lá por 1 hora. Outros, como o youtuber Kalux, ficaram mais de 1 hora e 20 minutos. A experiência é, sim, extremamente desconfortável para a maioria, mas não existe um limite físico de 45 minutos. É mais uma questão de tolerância pessoal. Mas o desconforto não vem só de ouvir o próprio corpo. A parte mais assustadora, talvez, é o que acontece dentro da nossa mente. Quando a gente entra num ambiente de silêncio absoluto, o cérebro reage de uma forma muito curiosa. É como se ele pegasse o botão de volume na nossa audição e girasse no máximo, desesperado para encontrar qualquer som. Isso se chama privação sensorial. E essa busca desesperada por som leva a consequências surpreendentes, tipo alucinações auditivas. E não é só isso. O nosso senso de equilíbrio depende de ecos bem sutis para nos dizer onde estamos. Sem eles, o cérebro fica perdido. Isso pode causar desorientação, vertigem e tornar difícil até mesmo ficar de pé. Isso nos leva a uma questão fundamental. Na ausência total de som, o cérebro não fica quieto. Ele começa a projetar sons que não existem, um processo chamado de autofonia. A grande pergunta é, por quê? Por que ele faz isso? A resposta está no modelo fascinante que muda completamente o que a gente pensa sobre como a nossa percepção funciona. O nosso cérebro não é só um receptor passivo de informações, sabe? Ele é uma máquina de previsão, o tempo todo tentando adivinhar o que vai acontecer em seguida, com base em tudo que a gente já viveu. Pensa assim, o cérebro está sempre tentando adivinhar o que vai ouvir a seguir. Normalmente, ele espera ouvir alguma coisa, nem que seja um ruído de fundo. Só que na câmara anecoica, os ouvidos mandam um sinal de nada. Essa diferença entre o que ele esperava e o que ele recebe cria um erro de previsão. O cérebro fica confuso e acaba interpretando o seu próprio ruído interno, a estática do sistema, como se fosse um som de verdade. Então, vamos juntar as peças. Primeiro,
Tem a privação sensorial, certo? Em resposta, o cérebro aumenta o próprio ruído interno para tentar ouvir melhor. Aí, o sistema de previsão entra em ação e comete um erro. Ele confunde esse ruído que ele mesmo gerou com um som real vindo de fora. E o resultado? Uma percepção fantasma, uma alucinação. Então, no fim das contas, o que essa experiência extrema nos ensina sobre o silêncio e sobre nós mesmos? A grande lição da câmara anecoica é que o silêncio que a gente busca não é um estado de vazio. Na verdade, ele é uma tela em branco onde a mente projeta a própria atividade. Ele revela que a nossa realidade não é algo que a gente simplesmente recebe, mas algo que nosso cérebro constrói ativamente a cada momento. E isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se até no silêncio total o cérebro está criando sons, até que ponto a realidade que a gente percebe no dia a dia é uma representação fiel do mundo? E até que ponto é uma previsão bem-sucedida da nossa própria mente? Obrigado pela companhia nesta análise do silêncio.